E aí, então, isso aqui. E o último pesquisador, que aqui não tem tanto, né? Ele ganhou também, ganhou o prêmio Nobel, né? Aqui os símbolozinhos de ouro aqui é os prêmios Nobel, né? Ele também ganhou o prêmio Nobel, só que foi só em 1932. Então vamos voltar na nossa linha do tempo lá. Deu 6 anos depois do modelo dos orbitais de Schroeder que a gente chegou no experimento de Chadwick, que mostrou, comprovou, digamos assim, a existência dos nêutrons, tá? Então, a gente tem uma diferença de ano aqui de 6 anos do Schroeder para o Chadwick, e aí então eu posso meio que terminar aqui mostrando para vocês que depois do Chadwick, ou seja, depois de 1932, aí a gente tem esse modelo atômico aí, que é o núcleo extremamente condensado no centro do átomo, no núcleo tem prótons, no núcleo tem nêutrons, os elétrons estão girando em torno do núcleo, mas não é órbitas planetárias, digamos assim, né, que nem a Terra gira em torno do Sol, não é, são órbitas com esses formatos aqui, tá aqui, opa, cadê os formatos? Tá aqui, as órbitas têm esses formatos aqui, depois tem mais detalhe que eu vou dizer mais para frente, mas então olhem só os formatos das órbitas, não tem nada a ver com o modelo planetário, né? O mais perto do modelo planetário seria o orbital S, só que fique bem claro, essa imagem mostra bem isso. A órbita planetária, a Terra está sempre a uma distância do Sol, entendeu? Nunca a Terra vem, tira um fininho do Sol, depois ela vai para lá de lá. Então não é modelo planetário, entendeu? Isso aqui modelo planetário é girar numa distância sempre constante, ó. E aqui não. Aqui tem hora que o elétron está quase grudado no núcleo. E hora está lá longe, entendeu? Então não é a órbita planetária. Então aqui está na escala do tempo, o último cientista então, Chadwick. E aí então a gente fecha aqui a escala do tempo. Está aqui, 1932. Uma coisa interessante, então, assim, algumas coisas, por isso que eu montei essa escala aqui para ficar na cabeça de vocês, né? Não precisa decorar as datas, mas só para ter uma ideia de tempo. Desde 1932, é claro que depois daqui muitas coisas foram descobertas, mas nada assim tão discrepante assim no conhecimento do átomo como até aqui, né? Então vejam que desde 1932, por exemplo, o que vocês estão estudando de química hoje, o que eu estudei, nós estamos aqui, o átomo é desse jeito, e claro, tem mais detalhezinho, coisa menor, mas é esse modelo aqui que nós usamos até hoje. Então esse modelo aqui já vai fazer 100 anos, entenderam? E se tu for pensar, até 1932 deu 120 anos só. Do Dalton, que era bem grosseiro o modelo do Dalton, deu 120 anos para chegar nesse modelo que a gente usa até hoje, e esse modelo que a gente usa até hoje já vai fazer 100 anos. Quase, tem 90 anos já, né? Então, até o ano de hoje a gente tem 88 anos já esse modelo aí, já depois do Chadwick. Entenderam? Então é isso que é o estudo dos modelos atômicos, seria a evolução do conhecimento humano em relação a como que é o átomo. E a parte de baixo aqui eu botei só para ficar uma curiosidade, né? Tipo aqui, ó, o ano zero, né? O nascimento de Jesus. E aqui o descobrimento do Brasil em 1500. Botei aqui, ó, a proclamação da República, o 822. Depois aqui a Independência do Brasil, aliás, aqui a Independência do Brasil em 1922. Aqui eu botei a proclamação da República, né? Daí a gente virou República. E aqui é uma salada, teve os presidentes aqui eram milico, depois os presidentes, aliás, os primeiros presidentes aqui eram os Marechal Deodoro, lá que os milico, aí depois foi civil, aí é quando começou a acabar o civil, o último civil que entrou foi o Getúlio Vargas, daí o Getúlio Vargas deu mais uma mexida na política do Brasil, teve umas 3 eras aqui dentro do Getúlio Vargas e meio que ele entregou sendo ali uma espécie de democracia também, aí já era democrática a coisa. E aí a sucessão do Getúlio Vargas, inclusive, mas no começo ele era meio ditador, não teve eleição. Ele entrou lá, eu nem me lembro mais, não sou tão bom em história assim. Mas no final aí ele meio que entregou como sendo democrática a coisa. Aí então aí teve aí o Juscelino que fez, levou a capital para Brasília, né? É um governo bem marcante. Aí depois tem aqui o golpe militar em 64. E aí depois do golpe militar foi aqui, se eu não me engano, até Getúlio Vargas se chama República Velha, depois se chama Era Vargas e depois vem República Nova. E se eu não me engano, República Nova é considerado depois do golpe militar. Depois que acabou, né? Que seria quando teve o primeiro presidente
eleito democraticamente de novo, e era civil, né? Não era mais golpe militar. E aí o presidente foi o... Bah, que é uma aula, né? Mas foi o Sarney, mano, não foi ele eleito, né? Ele era o vice. Aqui a gente tem o Sarney, que foi vice. Depois teve... O presidente morreu e não conseguiu assumir, né? Que era o Tancredo Neves. Depois teve o Collor, que foi impeachmentado, e depois ficou o Itamar, que era vice. Aí o Lula foi eleito, aí depois a Dilma foi... Aqui tá o Collor, né? Aí ficou o Collor, foi impeachmentado e ficou o Itamar. Aí depois o Lula, depois a Dilma foi eleita e foi impeachmentada e ficou o Temer. Antes do, depois do Itamar, o ministro da Fazenda dele era o Collor, e aí o Collor foi eleito. Depois o Lula foi eleito, depois a Dilma foi eleita, aí a Dilma foi impeachmentada, ficou o Temer e hoje é o Bolsonaro. Tudo é muito apertado na linha do tempo. Eu fiz uma linha do tempo aqui para ter uma noção só. Ficar mais interessante, digamos assim. Então é isso.